Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 86, onde iremos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos dando início ao capítulo 11, que é aquele que fala assim: amar o próximo como a si mesmo. Estudaremos os itens 1 ao 4, que fala sobre o mandamento maior: fazermos aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. O que queríamos que os outros nos façam, tá? Esse é o estudo de hoje, então, tá bom? Muito bem, a nossa página na internet, você já pode ver aí, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Evangelho no Lar, porque é o que nós estamos fazendo. 2012, porque foi o ano em que começamos este trabalho. Aliás, se você fala assim, mas Sérgio, hoje é o capítulo 11, eu queria tanto o capítulo 23. Vai lá que você vai encontrar, nós já fizemos esse estudo antes. Já fizemos o Evangelho inteiro em 225 vídeos. Estamos fazendo de novo. Então você pode encontrar todo e qualquer conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse site. Vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o vídeo, esse vídeo que você está assistindo. Vai encontrar texto do Evangelho, texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente bota em vermelho, em parênteses, ao lado da palavrinha mais difícil. Vai encontrar o passo a passo do Evangelho no Lar e o Tira Dúvidas. E ainda assim, se tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp pra gente, manda mensagem pra gente. Qual é o nosso WhatsApp? Você já pode ver aí na tela, 21 992475631. Pode mandar um WhatsApp. A gente comenta aqui sobre esse WhatsApp. Ele pode ser utilizado para mandar dúvidas, para mandar sugestões. Se você quiser conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar também utilizar esse WhatsApp. Você que é de alguma casa espírita ou conhece alguém de alguma casa espírita e não, poxa, eu queria que o Sérgio viesse fazer algum estudo aqui, pode também utilizar esse WhatsApp. A gente pode combinar o dia, a data, coloca aí no calendário, a gente faz uma programação para poder visitar vocês, não tem problema nenhum. Pode ser utilizado, muita gente sabe que eu sou psicoterapeuta reencarnacionista e pode ser feita terapia pela internet, com chamada de vídeo, um dia, um horário certinho. Pode utilizar o WhatsApp também para isso, para conversar e combinar esse atendimento, que aliás é com esse atendimento, inclusive, que nós sustentamos a Rádio Espiritismo, o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé, as palestras que a gente faz pelo Brasil e fora do Brasil, justamente com esse trabalho da psicoterapia, ok? Sem custo nenhum, no caso, para a casa espírita que a gente vai visitar. E você pode também mandar e-mail, olha aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Também você pode utilizar esse e-mail, a gente sempre responde, nem sempre na hora, mas sempre respondemos. Lembramos também a turma do Facebook, que gosta do Facebook, olha aí, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante essa ideia, essa bandeira aí, do Evangelho no Lar. E informamos que este estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, radioespiritismo.com.br. Então, toda sexta e em diversos outros horários tem reprise. Então você pode acompanhar o Evangelho no Lar pela Rádio Espiritismo também. A gente até recomenda, vai na Apple Store, na Play Store, no celular, e digita lá tudo junto, Rádio Espiritismo. Baixa o aplicativo, você vai acompanhar a programação da rádio ali direto. Vai fazer muito bem, ok? Bom, vamos dar início ao estudo de hoje,
com a prece de abertura então. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, ao esclarecimento. Agradecemos aos encarnados e desencarnados que se fazem presentes nesse momento, assim como também agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando este ambiente, harmonizando este ambiente, higienizando este ambiente espiritualmente falando. Que possamos então ter um estudo com muito amor, com muita alegria, com muita paz e tranquilidade. E mais uma vez que consigamos assimilar esses conteúdos e principalmente colocá-los na prática em nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né? Vamos para a página de preparo. Lembramos, né, que capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, os itens 1 ao 4, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queríamos que os outros nos façam. E a página de preparo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nós lembramos aqui que no nosso estudo, a página de preparo, ela realmente é de preparo, ela não é uma leitura aleatória. Algumas pessoas falam assim: Sérgio, às vezes você fica mais tempo na página de preparo do que no próprio estudo do Evangelho. Por quê? Porque é tudo a mesma coisa. Ou seja, estamos abordando a mesma temática, o mesmo conteúdo. A grande maioria ainda faz, na verdade, não é página de preparo, é leitura aleatória. Pega na coleção Fonte Viva, abre uma página ao acaso e faz a leitura. Tudo bem, é válido. Mas no nosso aqui, nós não fazemos dessa forma. Nós já tivemos o cuidado de buscar em toda essa coleção Fonte Viva os temas que eram pertinentes, que tinham a ver com o assunto do estudo ali do dia. E assim está sendo feito hoje, como em todos os nossos estudos anteriores. Ok? Então, página de preparo é o capítulo 41, a regra áurea, a regra real, a regra máxima, né? Capítulo 41, esse livro, ele é do Emmanuel e foi psicografado pelo Chico Xavier. Começa então com uma citação de Jesus, que foi anotada por Mateus, capítulo 22, versículo 39. Pessoal, aqui vocês podem mandar todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas e nós respondemos. Pode ser uma dúvida bem complexa e se estiver ao nosso alcance nós vamos estudar, vamos buscar para conseguir aprender e responder. Mas também pode ser aquela dúvida mais simples, que às vezes a pessoa tem até vergonha de perguntar. E há pouco tempo, inclusive, tem uma pessoa que me fez uma pergunta, né? Olha só o que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi a frase de Jesus, anotada por Mateus, no capítulo 22, versículo 39. E aí eu já tive uma pergunta que foi feita assim, por exemplo, vamos supor que fosse essa citação. Então, aí a gente coloca assim, né? Mateus, vírgula, 22, 2 pontos, 39, né? Mas falaram, mas Mateus anotou isso às 22 horas e 39 minutos? Foi às 22 horas e 39 minutos que Mateus anotou isso? Ou foi às 22 horas e 39 minutos que Jesus falou isso? É uma dúvida que a pessoa tem. E aí nós esclarecemos, nenhum e nem outro, tá? Esse 22, 2 pontos 39, né? Não quer dizer que foi às 10h39 da noite, não. Quer dizer que foi no capítulo 22, versículo 39. Versículo é o quê? São aquelas linhazinhas, cada frasezinha é um versículo,
que tem naquele capítulo, para facilitar a pessoa de encontrar. Então, não foi às 22h39, eu não sei que horas foi isso, tá? Mas está lá anotado no livro lá de Mateus, no capítulo 22, no versículo 39, ok? Veja, é curioso, né? Mas eu achei ótimo, porque a pessoa tirou a dúvida. Então, manda o WhatsApp sim, por mais boba que pareça a dúvida, tire todas as suas dúvidas, ok? É sempre válido e nós sempre estaremos aqui respondendo. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o que o Emmanuel nos fala? Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, a regra máxima, a regra real, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Então isso não é exclusividade de Jesus, não é exclusividade do cristão. Já em todas as religiões, de alguma forma, era trazida essa regra áurea. Rapaz, que regra áurea é essa? Que regra máxima é essa? Então vamos lá. O Emmanuel continua falando. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. A regra áurea, a regra máxima, é que foi dita por Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá? Então isso já vem de muito antes de Jesus. Se alguém de outra religião falar, Jesus disse isso, nossa, olha, eu sou judeu, que já vim com os livros lá bem antes de Jesus, a gente já sabia disso. Eu vou dizer, é verdade, já sabia, realmente já tinha lá isso. Mas escrito com outras palavras, de outra forma. Então ele coloca, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Não faça ao próximo o que não desejaria receber dele. Afirmavam os persas, fazei como querei que vos faça. Tá bom, tá ok. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Aquilo que você não deseja para você, não faça para os outros. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Eu só vou passar para o meu próximo aquilo que eu desejo para mim. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou ficar passando para o outro. Ok. Isso até em psicologia, né? Existe aquilo que se fala da transferência, né? Às vezes a pessoa leva uma bronca de alguém e aí ele transfere para o outro subordinado que está menor, né? Isso acaba gerando uma corrente muito negativa nessa hora. Então aqui, com muita sabedoria, né, os egípcios já falavam isso, principalmente naquela época, né, que era uma hierarquia, indo até aqueles escravos meios ali que eram muito mais cruéis, né? Insistiam os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então aqui talvez ele estivesse falando só a sociedade, né? Será que o resto que não faz parte daquela sociedade vale? Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade. Essa lei de ouro, né? Da grandeza, da bondade, da generosidade. Todos receberam essa mesma lei que o Cristo passou para eles. Ok? Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos
mais ou menos indicados, identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos e confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Então, a origem dessa mensagem foi muito boa, mas na hora da prática, na hora de transmitir para os outros, nem sempre foi tão assim. É como se eu colocasse aqui no nosso Brasil: todos são iguais perante a lei. Nossa, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas eu acho que, independente de ideologia política, todos nós sabemos que, pelo menos atualmente, não é bem assim, né? Então essa regra áurea me coloca a mesma coisa. Todos, mas na prática nem sempre era assim. E aí ele chega e coloca assim: com o mestre, e esse mestre com letra maiúscula, porque está representando o mestre Jesus. Aliás, era o único título, o único adjetivo que Jesus aceitava. Quando falavam curador, né, médico, e etc., mestre, ele aceitava. Que ele colocava, ele sabia que ele tinha vindo para cá para ensinar as pessoas. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina de Deus, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, em abnegação. O que é abnegação? É aquela renúncia sem interesses e sem segundas intenções. E amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Se eu aqui, Sérgio, falar: ame ao próximo como a ti mesmo, não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizessem com você, com certeza alguém vai chegar e falar: ih, ó, tem hora que o Sérgio agiu assim que não botou muito isso na prática, não. Dentro da minha imperfeição, é muito provável que você ou outras pessoas encontrem isso. Assim como é muito provável também que outros encontrem em você isso. E esses doutores da lei, os egípcios, chineses, hebreus, romanos, olha só os romanos, né? A lei gravada nos corações é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E como tinha romano crucificado, que apanhava, que acontecia aquela coisa toda. E não era por cometer crime, não. Antes que alguém fale: mas o cara cometeu crime. Não, o cara estudava, o cara era cristão apenas. O fato dele ser cristão era um motivo para tudo isso. Como é que está sendo? Amar o membro da sociedade como a si mesmo. Agora, em relação a Jesus, aí o negócio mudou. Por quê? Tentavam, principalmente os fariseus, os saduceus, os publicanos, que não gostavam muito de Jesus, porque eles se sentiam melhores que os outros. Aliás, a gente vai falar sobre isso, né? Fariseus e saduceus no estudo de hoje. Eu já vou até comentar logo, então. Os fariseus e saduceus formavam a classe espiritual dominante de Israel. Há muitas semelhanças entre os dois grupos, assim como diferenças importantes. Não era raro Jesus contrariá-los com ensinamentos de cunho moral que iam contra os interesses hipócritas dessas classes. Eles queriam muito falar, né? Era assim no popular aquele ditado que diz assim: diga, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a gente pode encontrar sobre esse pessoal
no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução. Ele comenta sobre cada classe, cada grupo, cada personagem ali, num contexto geral. Então essa turma, Jesus dava lições de moral, na prática do seu dia a dia, firme, mas amoroso. Então essa turma tentava pegar o deslize de Jesus o tempo todo. Jesus, durante todo esse tempo, ele era colocado em prova. Faziam verdadeiras, entre aspas, pegadinhas com ele para ver se ele caía numa contradição. Mas nunca conseguiram pegá-lo nessa contradição. Por isso, essa regra áurea, amai ao próximo como a ti mesmo, Jesus tinha e tem total autoridade. Ama ao próximo como você ama a você mesmo. E depois Jesus ainda fala numa situação que é mais difícil ainda para nós. Jesus vira e fala assim: amai ao próximo como eu, Jesus, vos amei, vos amo. O amor de Jesus aí, ó, aí, nossa Senhora. Chegaremos lá, mas ainda estamos longe desse grau de amor. E como é que você afirma, Sérgio, que nós chegaremos lá? Porque o próprio Jesus nos contou. Ó homens de pouca fé, tudo aquilo que faço, um dia podereis fazer também. Ah, Sérgio, mas tem um cara que eu conheço, esse cara é ruim, esse cara não presta. Esse cara não vai nunca conseguir amar nem como ele mesmo, ainda mais como Jesus. E tem o próprio Jesus também falando: nenhuma ovelha do rebanho se perderá. É provável que nesta encarnação ele não consiga, mas em outras, nós somos espíritos em processo de evolução, de desenvolvimento. Um dia vai chegar lá. Então, veja, né, como é que ele coloca essa situação, né? Então, Jesus não só ensinou, como exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação, amor, a claridade das praças públicas. Não era só escondido, não, era na frente de todo mundo, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Ok? Então, vamos lá, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a ti mesmo. Itens 1 ao 4. O mandamento maior: fazemos aos outros o que queríamos que os outros nos façam. Então, ele começa contando aqui a parábola dos credores e dos devedores. Jesus utilizava muito, ele com um conhecimento extraordinário. E na hora que ele ia conversar com as pessoas, que eram pessoas ali muito ignorantes, com pouco estudo, com pouco aprendizado, imagina se ele chegasse e começasse a falar de uma maneira catedrática, ninguém ia entender nada. Então, o que Jesus fazia? Utilizava as parábolas, que eram exemplos do dia a dia, tá? Que ajudava aquelas pessoas, então, a compreender. Ah, é assim. Ah, tá bom, agora eu entendi. Aliás, é muito engraçado que a gente aqui pode também criar parábolas no nosso dia a dia, situações do nosso dia a dia, para exemplificar para as pessoas. Algumas parábolas já não valem mais para os dias de hoje. Quer ver? Ou até ditados populares, né? Ditos populares. Antigamente se falava assim, quer ver? De uma expressão que falava assim: o castigo vem a cavalo. Aí você fala: o castigo vem a cavalo. Meu Deus, então o cara cometeu erro, esse castigo não vai vir tão cedo. Vem a cavalo. Mas naquela época, o cavalo era o meio de transporte mais rápido que existia. Não existia carro, não existia avião, todo mundo andava a pé. Então, quando vinha a cavalo, queria dizer que vinha rápido. Aí hoje tem um monte de gente que fala: o castigo vem a cavalo. Coitado do castigo, não vai vir nunca.
Eu preciso me adaptar à realidade dos dias de hoje. O castigo vem em velocidade 4G de internet, vem online, vem instantâneo, vem sei lá como. Mas é preciso a gente parar e pensar. Então Jesus utilizava as parábolas e hoje, nesse estudo, ele fala da parábola dos credores e dos devedores. Então, no item 1, ele coloca aqui, né, uma situação de Jesus falando: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, porque eles eram ali aquela classe dominante, e ele calou a boca dos saduceus, deu alguma lição de moral, né? Aí o fariseu já ficou assim: deixa eu tentar desmascarar esse cara, complicar ele, né? Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, fazer uma tentação ali com Jesus, propôs-lhe essa questão. Aí falou: mestre, qual é o mandamento maior da lei? Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Até porque estava lá nas leis de Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Legal. E aqui tendes o segundo mandamento, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Se você pegar tudo aquilo que foi ensinado, esquecer e colocar amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você já vai estar cumprindo bem a tua missão. Então, isso foi anotado por Mateus no capítulo 23, os versículos 34 ao 40. Não foi as 22 e 34 não, tá? Capítulo 34 ao 40. Capítulo 22, versículos 34 ao 40. E aí no item 2, ele coloca assim: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem as leis e os profetas. Eu vou fazer ao meu próximo tudo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E Jesus continua: tratai todos os homens como quererias que vos tratassem. Então no primeiro foi anotado por Mateus. Já o segundo, essa frase, essa citação, foi anotada por Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Ok? E tem 3 aqui. E aí, mas como assim? Eu tenho que fazer igual? Como é que funciona? Eu não entendi direito isso não. Veja, uma regra, uma lei tão simples, né? Simples de entender. Talvez seja difícil de praticar ainda, mas simples de entender. Mas eles eram ainda tão rudes, tão ignorantes de ignorar, que nem assim conseguiram entender. E Jesus teve que chegar e colocar: então, pera aí, vamos então imaginar uma situação. Aí vem a parábola, né? Foi anotado por Mateus, capítulo 28, versículos 23 ao 35. Então, o que Jesus começa a falar assim? O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Prestar conta. Pessoal que está devendo, pessoal que não está devendo, quem é que está em dia, quem é que não está em dia, ok? E aí, começando a chamar o pessoal para prestar conta a esse rei, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era um cara talentoso? Não, talento era a moeda antiga da Grécia e de Roma, tá? Então o cara tinha uma dívida de 10.000 moedas. Mas ele não tinha jeito, não tinha como pagar. E aí mandou o seu senhor que vendesse
a ele a sua mulher e seus filhos, porque ali era a venda de pessoas como instrumento de trabalho, era normal. Ah, você não está tendo... Hoje, de repente, se você chega para alguém e fala assim, olha, eu estou sem dinheiro, você não está com dinheiro não? Vende teu celular, vende teu carro e paga a dívida. Naquela época, o cara falava, eu não tenho dinheiro. Não tem, não, vende a tua mulher, vende teus filhos, então, para você poder me pagar a dívida. Era assim. Quando a gente fala que por mais que a gente sinta o mundo ainda está complicado com uma série de aspectos, mas estamos em evolução, e alguns falam, Sérgio, não é possível que a gente esteja em evolução. Estamos. E o fato de nós ficarmos indignados com o nosso dia a dia é muito bom, porque mostra que estamos em evolução, porque antes era muito pior. Você imagina, vender a mulher, vender os filhos para pagar dívida. Então ele colocava isso, né? Esse rei chegou e falou, não tem como pagar, vende ele mesmo seria vendido para trabalhar, se tornaria um escravo, venderia a mulher, venderia os filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. E esse servidor, esse cara que estava endividado, lançando-se aos pés do rei, né? Conjurava, pedia, implorava, dizendo, Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Então esse rei agiu de bondade, né? Tudo bem, vai em frente. Você tem a dívida, mas vai em frente. Ok. Este servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, uma quantidade de 100, né? Veja, esse cara devia 10 mil, o outro devia só 100. E ele o segurou pela goela e, a quase estrangulá-lo, dizia, paga o que me deves. Então ele foi cobrar lá do cara que estava devendo para ele também. Até aí tudo bem. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Já ouvi essa frase antes, né? Aquele cara falou essa mesma frase para o rei. Agora ele está ouvindo essa mesma frase do cara que está devendo para ele. Só que esse cara não quis escutá-lo, não. Mandou prendê-lo para tê-lo preso até pagar-lhe o que devia. Olha aí, é a falta, é o critério, né? Ele chegando para o rei, ele pede que o perdoe, que o compreenda, que ele vai trabalhar e pagar. Já o outro está ligando para ele, ele chega e coloca, não vai, mas você não pagou? Então tá. Sendo que a dívida de um era de 10 mil, a do outro era só de 100. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que aconteceu. Falaram, rei, olha só, olha o que aconteceu com esse cara. Tu perdoou esse cara lá de 10 mil para não torturar, ele não ter que vender a mulher, os filhos. E aí o outro, quando chegou de 100, o cara detonou com ele. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse, meu servo, chamou o cara, né? O rei então chamou aquele cara de novo. Meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, só porque você me pediu. Não estavas desde então no dever também de ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? Aliás, pelo que eu estou vendo aqui, ele nem falou assim, não, você me deve, depois paga, não. Ele falou, está perdoado. Ele foi e perdoou. E aí para o outro ele não perdoa, né? E o Senhor, tomado de cólera, de indignação, né, o entregou aos verdugos, aos carrascos, para que o tivesse até que ele pagasse tudo o que devia. Então agora tu também vai ter que pagar tudo que deve.
o mesmo critério que você está usando com o outro será o critério que será utilizado com você. Foi isso que ele quis dizer. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então repara, né? Ele faz uma colocação de que o critério como eu trato o outro é o critério que será utilizado comigo. Simples assim. No item 4, então, ele fala, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, bondade, né? Mais benevolência, afeto, disposição e vontade de fazer bem, ok? Indulgência é a bondade sem segundas intenções, né? E devotamento para convosco, como é que eu posso querer mais disso do que os termos para com eles? Eu quero ser bem tratado, eu vou tratar bem. Eu quero ser respeitado, eu vou respeitar. Eu quero ser amado, eu vou amar. Eu quero receber caridade, eu vou ser caridoso. Então ele coloca tudo isso. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. No dia que todo mundo agir desta maneira, o mundo vai ser um lugar muito melhor para se viver. Por quê? Vai acabar o egoísmo. Então ele deixa isso bem claro também, né? Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que eles reinem, que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios e nem dissensões, desavenças, discórdias, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. O cara errou, quem não erra? Tudo bem, eu perdoo aquele cara, vamos trabalhar junto, vamos em frente, vamos fazer, vamos melhorar. Porque quantas vezes eu erro também, eu peço perdão ao outro, né? Então, compreendendo isso, as coisas vão ficar bem melhores. Então, trabalhar o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Lembrando que esse próximo não é só o vizinho não, tá? Qualquer pessoa. A pessoa que está aí na internet não mora do lado da minha casa, mas é meu próximo. E assim como os outros são seus próximos também, né? Então, é a gente ter essa consciência, tá certo? Bom, chegou a hora da gente fazer aquela prece, né, para as pessoas, amigas, inimigas, encarnadas ou desencarnadas, onde quer que se encontrem, que possa ter ajuda, luz, auxílio, amparo. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí e vocês mencionem os nomes de todas essas pessoas. Eu lembro que se for uma lista muito grande de nomes, para alguns não tem problema, porque vai ficar 20 minutos falando, tudo bem. Mas, de repente, tem muita gente, você pode colocar numa folha de papel, colocar na mesa os nomes que aqui constam anotados aqui nesse papel. Tudo bem. E mencionar alguns apenas, tá? Para não estender muito o evangelho. Outros gostam de falar, tudo bem também, não tem problema nenhum. É só para dizer que pode, tanto um como o outro, tá? Vamos então.
Vamos então fazer a nossa prece, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e fazer um pedido muito especial para cada irmãozinho, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, o fortalecimento, para qualquer que seja a situação na qual esteja vivenciando atualmente. E que a luz se faça presente, que assim seja, graças a Deus. Vamos então pausar e mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou pausa. Então chegamos à hora da fluidificação da água. O que é a fluidificação da água? A água ela é um elemento que pode captar, é o maior captador de energias, positivas ou negativas. Se vocês procurarem na internet Masaru Emoto, vocês vão ver um estudo dele de como as moléculas da água se transformam com simples palavras. Elas se alteram. Se as palavras forem negativas, ela se altera. Se for positiva, ela se altera. Você vai ver lá, tem fotos que ele tirou. Você pode ver isso também aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. A gente faz o estudo completo aí da água fluidificada, colocando inclusive essas fotos, tá? Vale a pena conferir. Então, a água, ela pode captar energias boas. Como no Evangelho no Lar, estamos aqui num momento de paz, de tranquilidade, rodeado de espíritos de luz, nada mais justo do que a gente então pedir para que esta água fique bem energizada, para que nós venhamos a absorver tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante, né? Então, este é o exercício da fluidificação da água. Então, você pode pegar aí um copo, uma jarra, um vasilhame, tá? Se quiser, pausa aí, coloca aí na tua mesa e vamos então colocar as mãos sobre esta água. Alguns sentem a energia sair pela ponta dos dedos. Outros sentem pela palma da mão. Mas Sérgio, eu não sinto nenhum nem outro. Como é que eu faço? O que você achar melhor. Não tem problema não, tá? No meu caso, como eu sinto pelas pontas dos dedos, por isso que eu faço assim. Então vamos lá. Pega aí a jarra, o copo, né? E vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante, tudo aquilo de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Às vezes você pode acabar a prece e ainda sentir energia fluindo. Você pode ficar aqui assim, ó, mais um pouquinho. Hoje eu estou sentindo aqui na minha mão direita, meu dedo mindinho aqui esquerdo, estou sentindo, posso ficar aqui ainda um pouquinho, ó. Não tem problema. Quando eu sinto que aquilo diminuiu, eu tiro. Vou colocar aqui. Saúde. Sérgio, eu posso guardar essa água para alguém que vai chegar em casa depois? Ela é só para quem está fazendo o evangelho lá? Você pode guardar a água e servir para outras pessoas, não tem problema nenhum, tá? Isso aí pode ser feito com tranquilidade. Chegou a hora da prece de encerramento então, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram conosco, nos orientando, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando, pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente, que possamos fazer por onde mantê-lo assim durante a semana, e que consigamos praticar cada vez mais todas as lições que foram aprendidas no estudo de hoje, de forma que consigamos cada vez mais ser instrumentos do bem, de ajuda, de luz, de auxílio e de amparo ao nosso próximo.
Pedimos também por uma semana de muito auxílio e proteção, que possamos estar aqui juntos e reunidos na próxima semana, que assim seja, graças a Deus. Bom, fechamos então o estudo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!